Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Aqui você acompanha ações e projetos da Justiça do Trabalho para melhorar os serviços prestados ao cidadão. No programa de hoje, vamos até Fortaleza fazer um verdadeiro raio-x do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Instalado em 1946, esse TRT investe na conciliação e conta com as facilidades do Processo Judicial Eletrônico, PJE, para tornar as atividades mais céleres. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos mostrar qual a posição correta das cadeiras que utilizamos no trabalho para manter a ergonomia e assim evitar doenças e acidentes no serviço. Também vamos até Cuiabá, sede do TRT de Mato Grosso, que faz um alerta à população sobre e-mails falsos, muito parecidos com correspondências oficiais. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até São João del Rei, em Minas Gerais, conhecer o ofício dos artesãos que trabalham com estanho. Tudo isso e muito mais agora. O nosso Jornada já começou. Instalado em 1946, o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará investe na conciliação e conta com a ajuda do Processo Judicial Eletrônico, PJE, para tornar a prestação jurisdicional ainda mais célere. Esse TRT foi o primeiro do Nordeste a implantar o PJE e todas as varas do trabalho do Estado já contam com o sistema. É o que você confere agora no quadro Raio X. Com o propósito de fazer cumprir as leis trabalhistas e solucionar de forma rápida e eficiente os conflitos entre trabalhadores e patrões, a Justiça do Trabalho no Ceará vem atuando há mais de 70 anos. Criada em 1941, ela hoje desempenha um papel fundamental em prol da paz social e do fortalecimento da cidadania. A Justiça do Trabalho que já foi até considerada uma pequena justiça exatamente por tentar solucionar esses conflitos de forma amigável, hoje é exemplo para todo o judiciário, porque o judiciário viu que não há como solucionar por sentença a infinidade de processos que hoje chegam ao Poder Judiciário. Se não houver essa conciliação, infelizmente, os processos vão se arrastar por anos e anos. E a Justiça do Trabalho viu isso em primeiro lugar. E por isso tem sido destaque sempre em celeridade. No Ceará, funciona a 7ª Região da Justiça do Trabalho. A sede do TRT Ceará fica neste prédio que até hoje preserva a arquitetura dos palacetes da década de 50. Aqui são realizadas as sessões de julgamento do Tribunal Pleno e das 3 turmas. 14 desembargadores, 66 juízes e 1.060 servidores atuam juntos para garantir que trabalhadores e empregadores tenham seus direitos respeitados. Atualmente, o Ceará possui 37 varas do trabalho, sendo 18 na capital e 19 no interior. Só em 2014, trabalhadores e empregadores ingressaram com mais de 51 mil novos processos. Deste total, 41% foram resolvidos por meio de acordos, demonstrando a vocação da Justiça do Trabalho para a conciliação. O servidor Fernando Freitas, que trabalha como analista judiciário há quase 10 anos, revela o quanto é gratificante fazer parte do quadro de servidores do tribunal. Nesses 10 anos, é interessante que eu tive a oportunidade de passar por diversos setores, mas sempre na área fim, né? Eu iniciei nas varas de Fortaleza e logo em seguida eu fui para o interior, tive uma experiência em 3 interiores, né?
E a gente tem a noção da importância da justiça porque a gente lida diretamente com o público e nós recebemos demanda, a gente vê que aquele processo é realmente a história de uma pessoa, é um drama, é um problema que ele quer solucionar e é muito gratificante quando a gente consegue ajudar, né? E assim, essa experiência para mim tem sido muito gratificante. Ao longo de mais de 7 décadas, é possível destacar muitas conquistas que resultaram em avanços históricos para o Tribunal Regional do Trabalho no Ceará. Um deles foi a implantação do processo judicial eletrônico. Na Justiça do Trabalho do Ceará, o processo judicial eletrônico já é realidade desde o ano de 2012. O TRT Ceará foi o primeiro tribunal do Nordeste a instalar um novo equipamento e hoje é referência nacional no assunto. Um novo sistema de tramitação de processos foi implementado no Ceará, inicialmente na Vara do Trabalho de Caucaia, e hoje já está presente em todo o Ceará. Isso representa um grande passo rumo à solução rápida e eficiente dos conflitos trabalhistas. O JE foi um progresso fantástico e não foi só da Justiça do Trabalho. O JE é uma conquista do Poder Judiciário. É o Judiciário funcionando mais rapidamente, com mais economia, pela a desnecessidade do papel, né? E pela facilidade com que o advogado e os juízes podem trabalhar cada qual na sua função, através de um simples computador, até de um notebook. Né? O juiz em casa, o juiz no seu final de semana, o juiz quando viaja, ele portando um notebook, ele pode acessar o seu gabinete, despachar e até proferir sentenças à distância. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. O TRT de Mato Grosso condenou a MSA, empresa cinematográfica, operadora do cinema do Pantanal Shopping, a indenizar em R$10 mil uma ex-empregada assediada moralmente em serviço. A trabalhadora era constantemente acusada de furto pela gerente na frente dos colegas, passando inclusive a atuar sob vigilância de uma supervisora. Além da indenização fixada, o TRT reconheceu a rescisão indireta do contrato e a trabalhadora vai receber todos os direitos previstos em dispensas sem justa causa. As empresas Cavo Serviços e Saneamento e Estre Ambiental foram condenadas pelo TRT do Paraná a indenizar um trabalhador que ficou cego do olho esquerdo após se acidentar com fogos de artifício usados para espantar urubus em um aterro sanitário em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba.Ficou demonstrado no processo que medidas de segurança quanto à utilização de fogos de artifício só foram implementadas após o acidente. As indenizações foram fixadas em R$10 mil por danos morais e R$25 mil por danos estéticos, além de pagamento de 100% da remuneração mensal do trabalhador até a data em que ele completar 78 anos. O TRT da 19ª região determinou que a Odebrecht Serviços Participações devolva a um ex-empregado cerca de R$4 mil descontados do pagamento de verbas trabalhistas pelo sumiço de um topógrafo. Segundo o regional, não ficou demonstrado que houve negligência, imprudência ou imperícia por parte do empregado. Além disso, a empresa não disponibilizou nenhum armário ou local adequado para a guarda das ferramentas. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de uso correto das cadeiras de escritório para manter a ergonomia e evitar doenças e acidentes. E ainda hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, você vai conhecer o ofício dos artesãos de São João del Rei, que fabricam belas peças em estanho. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação.
Para marcar o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o programa TV TST, que vai ao ar em 12 de junho, será especial. Os ministros Kátia Magalhães Arruda, Lélio Bentes e o desembargador Grijalbo Coutinho, integrantes do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, discutirão os principais mitos relacionados ao trabalho na infância. Assista também em youtube.com/TST. Diretores gerais dos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Brasil se reuniram em Florianópolis, na sede do TRT de Santa Catarina, para a 4ª reunião do ano. O objetivo foi trocar experiências, ideias e soluções para questões administrativas. Foram discutidos temas orçamentários, processos de remoção, formas de lotação de servidores, além de aspectos pertinentes aos pregões eletrônicos. O TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, promoveu o 2º curso de Táticas Especiais em Segurança de Autoridades. O objetivo foi capacitar os agentes do regional para atuação em ocorrências de altíssimo risco. O treinamento foi aberto para vários órgãos do Poder Judiciário e da Polícia Militar. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos saber qual é a posição correta de sentar na cadeira de trabalho para manter a ergonomia. Pode parecer besteira, mas não é não. Uma postura errada pode trazer diversos prejuízos à saúde do trabalhador, principalmente aqueles que passam a maior parte do tempo sentados, utilizando o computador. As dicas vêm do coordenador do programa TST em Movimento, Luiz Sadá. Meu nome é João Luiz Sadá, sou coordenador do programa TST em Movimento da Secretaria de Saúde do Tribunal Superior do Trabalho. Estamos aqui com a servidora Fernanda, que trabalha com análise de processos aqui no gabinete. Ela fez a solicitação para a Secretaria de Saúde e nós viemos hoje aqui para atender nessa orientação ergonômica. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Primeira coisa que nós vamos ver é a questão do ajuste, da cadeira. Nós vamos aprender hoje como ajustar, as nossas cadeiras. Então, a primeira regulagem que nós vamos fazer é a regulagem da altura do encosto. Então, nós apoiamos o pé aqui para dar uma certa firmeza na base da cadeira. Nós elevamos, ela tem uma trava de segurança e nós vamos ajustando a altura da cadeira. Lembrando sempre de manter pelo menos 2 dedos entre o assento e o encosto. A segunda regulagem é a regulagem de profundidade do assento. Essa cadeira, Fernanda, ela tem uma trava aqui de segurança, para a gente poder regular a profundidade do assento. Então a gente traz a cadeira um pouquinho mais à frente, para trás. O que acontece? Pessoas muito altas, a gente vai trabalhar com essa profundidade um pouquinho mais à frente. Pessoas de estatura mediana, vamos trabalhar com essa cadeira, com esse assento totalmente para trás. A terceira regulagem são os braços da cadeira. Tá? Esses braços nós vamos usar normalmente para descansar. Mas pelo tipo de tarefa e pelo tipo de mobiliário, a ideia é que a gente trabalhe com os braços totalmente para baixo, para que a gente possa entrar com a cadeira, até embaixo da mesa. A quarta regulagem é a regulagem de inclinação do encosto. Então a gente senta na mesma regulagem de altura, a gente tem uma regulagem que a gente puxa essa travinha, ela pega e libera e fica como se fosse uma cadeira de balanço. Essa regulagem, o ideal é o quê? Que a gente use para poder descansar. Então, durante a nossa tarefa, nós podemos sim liberar a cadeira e descansar um pouquinho, até para a gente poder variar a posição. Então, para a gente regular aqui e achar a posição mais cômoda, o ideal é que esse encosto e o encosto e o assento fiquem num ângulo de aproximadamente 90 graus ou um pouquinho inclinado para trás. Então a gente acha esse ponto de conforto e trava a cadeira, tá? E por último, a regulagem de altura. Só que essa regulagem de altura, a gente tem que sempre pensar na altura da mesa. Então essa é a última regulagem que nós vamos fazer, ok? Então eu queria que você sentasse. Quando a gente senta e a gente usa totalmente aqui o assento, o ideal é que a gente esteja sentado totalmente para trás, por duas coisas.
Primeiro, para a gente poder manter as costas totalmente apoiadas. Segundo, para a gente poder manter as coxas totalmente apoiadas, tá? Lembrando que tronco, cabeça e membros superiores têm peso. Então a gente precisa distribuir esse peso, né, na nossa coxa como um todo. E lembrar de manter os pés sempre apoiados, né? Preferencialmente, no caso aqui, o supedâneo. Então esse supedâneo pode levantar um pouquinho os pés. Esse supedâneo ele vai ficar à frente, você vai apoiar os pés, tá? Lembrando que o supedâneo ele é uma superfície de aproximadamente 45 graus e ele é móvel, movimenta para você ver, justamente para poder aumentar o movimento e melhorar o seu retorno venoso. E sempre os pés apoiados sempre um pouco à frente, nunca na mesma linha aqui, ó, do seu joelho, tá? Porque isso aqui também libera, a gente ganha espaço em relação a essa borda anterior do assento, ok? Obrigada. No próximo bloco, e-mails falsos, como se proteger dessa ameaça virtual, a mobilização da Justiça do Trabalho em Mato Grosso no combate a esse tipo de fraude. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até São João del Rei, conhecer o ofício dos artesãos que trabalham com estanho. Nós voltamos daqui a pouco. Por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, em 12 de junho, o TRT de Goiás preparou uma série de postagens com 10 razões pelas quais a criança não deve ser obrigada a trabalhar. As publicações serão diárias e trarão informações sobre quais atividades são compatíveis com a capacidade física e psicológica de crianças e adolescentes. Acesse facebook.com/TRT18. Não é raro as pessoas receberem e-mails falsos, muito semelhantes a correspondências oficiais. Atentos a esse problema, além de investigar a origem e as intenções da fraude, o TRT de Mato Grosso faz um alerta à população sobre como se prevenir desse tipo de ameaça virtual. Em março, Dominique recebeu um e-mail do Tribunal Regional do Trabalho. Na mensagem, ela estava intimada a comparecer com urgência ao TRT, sob pena de penhora dos bens. Quando eu recebi, eu achei muito estranho, porque eu recebi no meu e-mail pessoal e aparentemente era do TRT mesmo. Então, assim, eu fiquei pensando se tinha algum problema trabalhista, por mais que a tua empresa é muito pequena, e mesmo assim eu fiquei receosa. Assustada, mas atenta, a empresária procurou se informar sobre a procedência da mensagem, antes mesmo de abrir o arquivo. Alerta, tanto que eu não abri o anexo, eu olhei e já fui, na verdade, eu fui no site do TRT, coloquei o número do processo e o processo deu como não existente. A chefe da Central de Atendimento ao Jurisdicionado conta que muita gente procurou o órgão em busca de informações sobre esses supostos processos trabalhistas. No início eram esporádicos e depois se intensificaram. Foi quando eu comuniquei a ouvidoria para que o tribunal tomasse uma providência, porque para informar a população, né, uma medida mais eficaz, que esses e-mails eram falsos. Na ouvidoria, há diversos relatos de pessoas que acreditaram no teor do e-mail, que se assemelha a uma correspondência oficial. Algumas pessoas ligam muito assustadas porque falam, mas eu não tenho ação, como que eu fui encontrada, né? Então, nós esclarecemos que a Justiça do Trabalho não envia esse tipo de correspondência. O tribunal utiliza-se das intimações pelo Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, ou por correspondência registrada, carta AR, notificações, intimações, e também por oficial de justiça. Uma mensagem semelhante chegou também para o secretário de Tecnologia de Informação do TRT.
Nesse caso, veio até com dados pessoais detalhados. O servidor explica que quadrilhas de hackers conseguem acesso, por exemplo, ao cadastro da Receita Federal. É que esses dados conferem mais credibilidade à mensagem e isso aumenta a chance de sucesso do golpe conhecido como phishing. Esse tipo de golpe, ele tem como objetivo obter informações, seja de natureza pessoal, bancária, um arquivo relevante, um arquivo pessoal, para permitir uma extorsão. Essa rede de contaminação amplia muito a abrangência da fraude, que já foi registrada em vários TRTs. Eles chegaram a publicar o alerta em site oficial. Além de investigar a origem e as intenções dessa fraude, os TRTs estão organizando ações conjuntas para informar a população sobre como se prevenir contra esse tipo de ameaça virtual. O golpe está se estendendo para quem nem é parte num litígio. Então, nós estamos agora preocupados em dar maior publicidade a essa campanha de divulgação de que a Justiça do Trabalho não encaminha e-mail. Vamos viajar até 1963. Nesse ano, em 2 de março, o então presidente João Goulart sanciona a lei que cria o Estatuto do Trabalhador Rural. É o que você confere agora no quadro Memória JT. 1963, ano em que foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural. Assinada pelo presidente João Goulart, a Lei 4.214 mudou a realidade desse profissional. A partir de março de 1963, toda pessoa física que prestava serviços ao empregador rural em propriedade rural ou prédio rústico e recebia salário, conquistou direitos trabalhistas semelhantes ao do trabalhador urbano. Entre eles, salário, criação de sindicato, repouso semanal remunerado, férias, proteção especial à mulher e ao menor e assistência previdenciária, com a criação do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Na época, o trabalhador rural representava mais de 50% da população que morava no campo e trabalhava no setor primário da economia. No próximo programa, você vai ver que em 1966 foi instituído o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Na década de 60, São João del Rei, em Minas Gerais, era o centro da mineração de estanho no Brasil. Naquela época, um inglês que morava na cidade começou a produzir artesanato com esse elemento químico do grupo dos metais. Os anos passaram e muitas pessoas ainda continuam essa produção. É o que você confere agora no quadro Meu Trabalho é uma Arte. A bela paisagem e os casarões históricos são lembranças vivas do passado. Estamos em São João del Rei, no Campo das Vertentes, a cerca de 180 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui ainda é possível encontrar marcas do Brasil colônia. A arquitetura barroca está nas igrejas e nas construções que atraem turistas de todo o país. Mas não é só nas ruas que São João del Rei guarda suas riquezas. O artesanato também garantiu à cidade reconhecimento internacional. A liga feita com a mistura de estanho, cobre e antimônio dá origem a peças como essas. A produção começou nos anos 60 com a chegada de um inglês à região. Na época, São João del Rei era o centro da mineração de estanho no país. O inglês, ele trouxe algumas peças de artesanato estanho e viu que aqui em São João del Rei tinha um artesão que conseguia, com o dom de tornear uma peça de madeira, conseguia tornear essa peça em estanho. Essa foi a ideia de trazer as peças para São João del Rei. Hoje já é difícil encontrar estanho na cidade e a matéria-prima para a produção das peças vem do norte do país. Mas por aqui quase nada mudou no processo de fabricação dos objetos. Primeiro a liga é fundida em um molde de ferro. Depois ela é torneada e lixada para receber acabamento. Agora é a hora da montagem. Cada componente é colado cuidadosamente. Por fim, a peça recebe o polimento e o acabamento definitivo. Tudo feito manualmente por artesãos como Zé Maria.
Ele aprendeu o ofício ainda jovem e lá se vão quase 40 anos de trabalho. É um trabalho, assim, poderia dizer simples, né? Mas bem gratificante. A gente procura fazer as peças mais próximas possível uma da outra, mas é trabalho manual, a máquina, a função dela é prender e girar as peças. É gostoso, sim. A gente fica muito feliz de ver as pessoas virem, gostar do trabalho, né? Se interessar. E é gostoso, sim. Eu gosto. Não teve outra função tentadora para mudar, não. São João del Rei é a única cidade do país que produz artesanato em estanho. E o trabalho realizado aqui possui até garantia de qualidade. Um selo certifica a pureza das peças. Isso significa que elas não possuem chumbo em sua composição, que são feitas de maneira totalmente artesanal. O selo foi concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, e também indica a procedência das peças. O que quer dizer que os objetos de estanho produzidos em São João del Rei têm a mesma proteção jurídica que um vinho do Porto ou um champanhe da França, por exemplo. A ideia do artesanato estanho sempre foi ter uma liga pura, que quando começou esse detalhe de liga pura, usava-se um selo X com 2 pontos. Significava ausência de chumbo. O que é? O chumbo é um metal que você não pode utilizar no artesanato estanho. Hoje, para essa liga ser certificada, nós temos um selo de indicação geográfica de procedência, que existe 42 no país. São João del Rei foi contemplado com esse selo, porque a liga é estanho, cobre e antimônio, e até na montagem hoje nós montamos com bismuto, então é totalmente isento de chumbo. Uma peça feita com estanho pode custar caro. Um castiçal, por exemplo, não sai por menos de R$300. O aumento da matéria-prima foi muito grande. A gente comprava-se uma matéria-prima hoje por R$15, hoje a matéria-prima é por volta de R$70. Então esse já é um desafio. A produção, por ser artesanato também, já não está produzindo mais o artesão de estanho hoje. É uma dificuldade também ter o artesão para se produzir. Na década de 70, uma empresa tinha quase 200 funcionários. Hoje a gente consegue ter no máximo 19, 18 funcionários. Então a gente está com esse desafio. Mas, de acordo com Luiz Cláudio, objetos como esses são passados de geração para geração. Uma peça de estanho você vai trocar gerações. Se você receber hoje, se você tiver um pouquinho de zelo, um pouquinho de cuidado, ela vai trocar gerações na sua família. Ela vai ter aquilo eterno, né? Para você é uma obra de arte na sua casa, né? Esse que é um grande valor do artesanato. A jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!